E, portanto, não tem sentido algum você achar que, porque eu produzo conteúdo, mas só alcança 500 pessoas, 300 pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você apertou 300 mãos na rua? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a este Masterclass Advocacia Lucrativa, um evento 100% online, gratuito, realizado pela EasyJur. E desde já eu agradeço o convite a toda a equipe da EasyJur e ao CEO Vinícius Marques. E quero dizer que é uma honra estar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Monteiro, eu sou advogado há mais de 10 anos, já fui também servidor público por 5 anos e tenho vasta experiência na área de oratória, persuasão e produção de conteúdo para as redes sociais voltados exclusivamente para advogados. Hoje vocês terão aqui um grande compilado de informações que vão literalmente bugar a cabeça de vocês. Informações relevantes que você não encontra muitas vezes em livro algum. Informações que são arrecadadas e adquiridas ao longo de anos de trabalho e de estudo que eu venho me dedicando. Naturalmente, genuinamente, eu sou advogado criminalista, atuo também na área eleitoral, possuo um escritório full services, que atendemos todas as demandas de todas as áreas, cada sócio dentro da sua respectiva área, que desde já falamos, né, que a gente estruturou o escritório de uma forma organizada e isso ajudou muito no nosso crescimento. A divisão de tarefas é o primeiro passo que a gente tomou inicialmente para poder ter um escritório mais fluido e mais próspero. Obviamente que logo em seguida a gente precisava organizar esse escritório, então ter um sistema operacional no escritório foi aquilo que ajudou a gente a controlar prazos, a controlar o financeiro, até porque final do ano a gente quer ver o fluxo de caixa, enfim, tudo aquilo que entrou e o resultado de tanto trabalho. Mas agora nós vamos falar sobre oratória, persuasão, assuntos que eu amo, produção de conteúdo para as redes sociais voltados para advogados, que de fato, para mim, pode ser a grande virada de chave na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção. Hoje nós vivemos a era digital. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma rede social, por mais simples que a pessoa seja. E, portanto, não tem sentido algum você achar que, porque eu produzo conteúdo, mas só alcança 500 pessoas, 300 pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que você apertou 300 mãos na rua? Dificilmente nunca, né? Então, hoje a gente vai falar tudo, primeiro sobre oratória, porque você precisa saber falar, saber se comunicar, para depois a gente chegar nos aspectos de produção de conteúdo nas redes sociais. Então, vamos lá. Eu vou ter, assim, um dia muito massa aqui com vocês e a gente vai poder falar sobre assuntos de extrema relevância e que não são debatidos na faculdade e tampouco nos ensinos anteriores. Então, eu vou apresentar aqui, iniciar a nossa apresentação. E olha só, gente. A primeira coisa é a seguinte: por que a maioria das pessoas tem medo de falar em público, né? Porque não nos é ensinado a falar em público. Então, nos lugares onde eu vou, onde eu ministro palestras e tudo mais, dificilmente eu encontro pessoas que fizeram curso de oratória. E aí, imagina o seguinte: você vai para o ensino fundamental, chega lá e fala bem assim, apresenta um trabalho. Aí você vai para o ensino médio, apresenta um trabalho, agora com o slide, porque você já está sabendo mexer em computador. Apresenta um trabalho na faculdade, e a grande questão é, por que a maioria das pessoas ou não vai bem porque também está nervoso ou nervosa? Porque a maioria delas não sabe apresentar trabalhos, porque existe uma ciência por trás disso, existe técnica. Falar em público exige e existe técnica. Então, hoje eu vou trazer diversas técnicas para vocês, controle de nervosismo, enfim, tudo aquilo que possa abarcar a sua fala em público. Tem gente que eu vejo, quando pega uma câmera no celular e aponta para a pessoa chega a tremer na base. E aí vão dizer para vocês assim, Marcelo, oratória é um dom. Olha, realmente algumas pessoas possuem a facilidade de falar em público. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, com a técnica certa, correta e necessária, e treinando bastante, obviamente,
você é capaz de superar o medo de falar em público. Eu sempre falo isso. A gente supera o medo de falar em público. As pessoas pensam muito em acabar com o medo de falar em público. E, na verdade, a grande questão é superar. É falar com medo, muitas vezes, mas falar bem, porque você vai estar municiado das técnicas corretas. Marcelo, por que eu devo me tornar, então, um comunicador de excelência? Qual que é a lógica disso? Então, vamos lá. Esse discurso aqui de Barack Obama, nessa imagem, esse discurso é literalmente ontológico e realmente a pessoa falar para um público dessa magnitude requer muita técnica, muito treino e, obviamente, que todos nós podemos chegar ao ponto de realmente sempre falarmos bem na medida em que adotamos e utilizamos as técnicas corretas. Aqui eu tenho 4 exemplos, grandes exemplos, do digital, e um não é mais o digital, porque não chegou a entrar na era digital tanto quanto a gente está hoje. A gente tem aqui Beatriz Brigato, Nelson Williams, Dr. Fran. E o que o Dr. Fran, Nelson Williams, Steve Jobs e Beatriz Brigato têm em comum? São comunicadores de excelência. Cada um, dentro da sua comunicação, da sua forma de comunicar, eles são excelentes. E aí tem uma grande questão aqui, por que eu coloco Steve Jobs? Se você um dia tiver a oportunidade de assistir um filme chamado Jobs, que é um filme contracenado por Ashton Kutcher, em que ele vive o papel do Steve Jobs, você vai observar que Steve Jobs, ele foi o fundador da Apple, né, como todo mundo sabe, e ele criou o primeiro computador pessoal do mundo, o personal computer, que era o Macintosh. E Steve Jobs, ele teve uma ideia genial. Por quê? Porque o Macintosh era um aparelho do qual a pessoa poderia transportar, era muito menor em relação aos aparelhos atuais da época, então ele poderia ser transportado com facilidade numa maleta, e ele poderia se acoplar a qualquer aparelho televisor. E o que significa isso? Que antigamente, né, o computador, ele era aquele caixotão, né, com a tela, junto com o teclado, tudo agrupado, né? E o Steve Jobs criou justamente uma máquina da qual você poderia chegar na sua casa, conectar no televisor e acessar os recursos que estavam ali disponíveis. Mas o Macintosh foi um grande fracasso de vendas. Por que foi um grande fracasso de vendas? Porque Steve Jobs, por mais inteligente, gênio que ele fosse, ele não dominava a arte da comunicação. Então, se você for ver o filme ou se você for pesquisar sobre a história de Steve Jobs, você vai ver que Steve Jobs era a pessoa mais introspectiva do mundo. Mas, na hora que ele tinha que vender o produto dele, ele fazia apresentações memoráveis. Por quê? Porque ele aprendeu que, para vender, ele precisava falar bem. E aí ele passou a investir no conhecimento da fala, no conhecimento da venda, da persuasão, do convencimento, para que ele pudesse vender o produto excelente dele. Ou seja, não basta você ser excelente, você tem que saber transpassar isso. E aí a gente tem aqui, Aristóteles já nos ensinava que nós temos o ethos, o logos e o pathos. O ethos são suas credibilidades, seus títulos. Isso numa apresentação só representa 10%. Nós temos o logos, que é a persuasão por meio da lógica. Às vezes você vai ver aquela pessoa que sabe explicar bem, tecnicamente falando, mas não consegue se conectar com o público, aquela pessoa que fica estática, parada, não anda ali na plateia, não consegue se aproximar do público, isso aí só representa 25% da sua comunicação. E o pathos, que é o ato de recorrer às emoções, isso sim representa 65% da sua comunicação. Então, a gente sempre tenta, na nossa comunicação, linkar com o ouvinte através da emoção. Aí, Marcelo, sei lá, como que eu linko com a emoção? Bom, o advogado, tribuno do júri, por exemplo, ou até um advogado numa sustentação oral, ele tem que ir na dor do cliente. Ele tem que ir na dor e fazer com que a pessoa que está ali ouvindo faça se sentir aquela dor. Então, seja você sustentando oralmente numa questão trabalhista, numa questão criminal, enfim, mas fazer com que a dor seja transferida ao ouvinte ao ponto que ele pudesse pensar assim, bom, se eu estivesse nesse lugar, será que eu gostaria que isso acontecesse comigo dessa forma? E aí você transfere a dor. Então, toda vez que eu estou no tribunal do júri, por exemplo, já que eu sou advogado criminalista, eu sento no banco e pergunto aos jurados,
Se fossem apresentadas estas provas que o Ministério Público apresentou, eu gostaria de ser condenado? Se eu estivesse sentado aqui hoje no banco dos réus, eu lembro sempre a vossas excelências que o júri, ele é justamente composto de pessoas da sociedade comum. Por que pessoas da sociedade comum que vêm parar no banco dos réus? E aí, ou seja, eu estou transferindo a dor do meu cliente para a pessoa que está me ouvindo, para ela raciocinar, refletir e pensar. Bom, se eu tivesse sentado ali no banco dos réus, com o que foi apresentado hoje, será que eu gostaria de ser condenado? Isso é o ato de recorrer às emoções. E aí a gente tem a importância da expressão corporal. E o corpo fala a todo momento. O corpo fala mais do que a boca fala, tá? A gente vai chegar num ponto específico aqui da nossa apresentação hoje, mas os gestos acompanham as palavras. As pessoas, elas têm medo de gesticular. E a gesticulação, ela é necessária para que a sua mensagem seja melhor compreendida. A gente coloca a palavra no gesto a todo momento. Olha, parei. Olha, fui lá. Olha, eu estava pensando aqui. Olha, eu vou não. Tudo isso é colocar a palavra no gesto. A diferença é que quando a pessoa vai a público, ela parece que apaga isso e esquece. Não. Quando você for a público, você deve permanecer gesticulando, tá? Gesticulando de forma coesa e lógica, colocando a palavra no gesto ou gesticulando sempre de forma contundente e de forma precisa. Como assim, Marcelo? Bom, se eu ficar só gesticulando, às vezes eu estou ministrando curso presencial, eu falo, gesticula, aí a pessoa, então, eu estava lá, e aí eu fui, e é isso. Não, você tem que falar de acordo com a entonação que você está falando, que você está explicando. Tá vendo como eu manuseio aqui com as mãos? É esse manuseio que a gente tem que ter na nossa gesticulação. Projeção de corpo, aproximação com o público na hora que você estiver falando também, e andar para um lado, para o outro, enfim, que a gente vai estar falando aqui agora. Regras de ouro que você não deve cometer quando você estiver falando em público. Mão no bolso, mão atrás das costas, mão no bolso, gente, gestos fugaz, parece que você quer esconder algo. Mãos juntas, braço cruzado, porteira fechada, tá? Não é o momento ali de você estar, às vezes o ouvinte não está tão receptivo quando ele está com o braço cruzado. Mãos juntas, é clemência, ó, pelo amor de Deus, me tira daqui. Gesticulação preferencialmente abaixo da linha do ombro, acima da linha da cintura. Apoiar-se sobre mesa, cadeira, enfim, pessoal, às vezes eu vejo sustentações orais e o advogado vai no púlpito e coloca o cotovelo. Púlpito não é lugar de colocar cotovelo. Quando você está falando em púlpito, você não se coloca cotovelo na mesa. Sabe aquela regrinha de etiqueta que fala que só pode botar até o punho na mesa? É essa a regra que você vai utilizar, tá bom? Bom, manusear objetos. Nada mais deselegante do que você estar compondo uma mesa da OAB, compondo uma determinada mesa e você ficar mexendo no seu celular. Celular no bolso, celular na bolsa. Quer pegar o celular, tirar uma foto, fazer um registro, você vai fazer isso no intervalo, entre uma fala e outra e tudo mais. Fora isso, celular no bolso, celular na bolsa, prestando atenção em quem está falando, porque vai chegar a hora da sua fala e você vai querer que as pessoas prestem atenção. Você não vai querer que elas fiquem no celular. Então, você tem que logo já dar o exemplo, tá? Então, já falei isso, né? Gesticulação, entonação, ou seja, se eu estou falando mais forte, gesticulação mais forte. Se eu estou falando de uma forma mais tranquila, gesticulação mais contida. E a maneira que eu me coloco em pé diz muito sobre mim. Como assim, Marcelo? Bom, se eu ficar escoradão aqui, ó, imagina eu dando ministrando essa aula assim, ó. E aí, gente, tudo bem? Ó, show de bola aí? Então, assim, a gente precisa ter uma postura quando a gente está falando, uma postura ereta, cabeça erguida, tá? Para que a gente passe a confiança necessária. E, obviamente, que quando a gente está falando em público, a gente deve andar. Tá vendo esse espaço aqui, que está nessa imagem? Imagina um espaço como esse. Eu sempre falo o seguinte, o lutador, quando ele está dominando a luta, ele está normalmente no centro do octógono e leva o oponente para o canto. Então, imagina isso na oratória. Você vai comendo pelas bordas, vai de um lado, esquerdo, direito. Quando você estiver do lado esquerdo, olhando para o lado direito e vice-versa. Por quê? Porque aí depois você vai ao centro do octógono, vamos colocar assim, e se aproximar um pouco mais do público. Nunca se aproxima do público de primeira, tá? Vai chegando aos poucos, vai conversando, vai se apresentando e vai conquistando o público ali devagarzinho. Ritmo da voz. Tem gente que fala muito baixo, tem gente que fala muito alto.
Eu ministro muitos cursos de oratórias presenciais e eu já tive a oportunidade de transformar a vida de diversas pessoas porque simplesmente elas falavam baixo por uma questão de infância. Imagina o seguinte, sabe aquele pai e mãe que fica, não fala alto, não sei o quê, não sei o quê. E aí aquele advogado, ele falava assim, ele era um excelente advogado, mas ele veio para o meu curso e falava baixo, fala alto, fala mais alto, fala mais alto, fala mais alto. E aí ele me mandou uma mensagem na segunda-feira, né, eu ministrei o curso no sábado, ele falou assim, rapaz, minha mulher quer saber o que você me deu, que minha voz mudou. Eu falei, você só está falando mais alto agora. Então, assim, e o ritmo da voz, né? Tem que ser um meio termo. Nem muito rápido, nem muito devagar. Eu chamo de volumetria, tá? Obviamente, se você está sem microfone, vai exigir mais da sua voz. Se você está com o microfone, te exige menos da sua voz. Ficar atento ao áudio que está sendo reverberado. Medo de falar em público. Quais são as principais características de quem tem medo de falar em público? Medo da memória falhar, medo de a voz não vir, medo de gaguejar, medo de desmaiar. Pois é, o medo, gente, ele é inerente ao ser humano. Eu sempre lembro de um vídeo que eu vi no Instagram, eu tinha que ter gravado ele, mas no dia eu não me liguei. Um cara vai e ele tá lá com a esposa e a filhinha pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos no máximo, e ele é um paraquedista. E ele vai lá no terraço do prédio dele e decide pular. Ok. Tinha feito vários saltos já, era meio até, estava anoitecendo, e aí ele pula, cai e morre. E o que tem a ver isso, Marcelo? Ele pulou, caiu e morreu. O paraquedas não abriu porque o paraquedas não funcionou adequadamente? Não. Aí eu pesquisei, procurei saber, veio um cara lá, um paraquedista profissional, explicou, olha, o paraquedas, quando você salta de pequenas distâncias, tem uma parte que você segura com a mão, e ela deve estar dobrada. E o cara tinha amassado essa parte, ele não tinha dobrado. E por isso o paraquedas não abriu. Então, excesso de confiança pode te matar. Às vezes é melhor ter um pouquinho de nervosismo que vai fazer com que você se prepare ainda mais. E como eu vou superar o medo de falar em público, Marcelo? Já que você falou que você lida mais com a superação do medo. Pois é, eu gosto de superar o medo de falar em público. Porque perder o medo, gente, o medo tem a ver com a adrenalina, tem a ver com o ser humano em si. É um negócio difícil de perder. Agora, superar o medo, isso sim, isso é possível. E plenamente possível. Quais são as técnicas, então, que eu utilizo? Olha, a primeira delas é a respiração diafragmática. Eu gosto muito dessa técnica, particularmente. Por quê? Porque, imagina o seguinte, quem tem Apple Watch, ou relógios desses Apple Watch, não é, smartwatches, no Apple Watch tem uma função que é respirar. E aí começa a aparecer para você respirar, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Por quê? Olha só. Quando eu inspiro devagar pelo nariz, enchendo a totalidade do meu pulmão, e quando eu expiro devagar, extraindo todo o ar do meu pulmão, o que acontece? Acontece que eu estou oxigenando mais ainda todo o meu organismo e meu cérebro e baixando a minha frequência cardíaca. Frequência cardíaca mais baixa. Baixa. Quando eu for falar em público, que eu tiver o pico de adrenalina, imagina o seguinte, aqui está a minha frequência cardíaca e aqui está a adrenalina. Quando vem a adrenalina, ela faz assim, ó, com a sua frequência cardíaca. E ela vai com tudo. Quando você está com a frequência cardíaca mais baixa, quando tiver adrenalina, o pico de ritmo de batimentos cardíacos que vai aumentar vai ser muito menor. Então você consegue controlar isso muito bem. Né, roer unha, cruzar a perna de maneira descontrolada, aquela pessoa fica com aquele tique balançando a perna, cara, fazer isso em público, na frente das pessoas, é péssimo. Marcelo, tive um apagão na hora que eu ia falar. E aí? O que eu vou fazer? Então vamos lá. Jamais fale que você esqueceu o que você iria falar. Como assim, Marcelo? Jamais fale que você não está preparado. Jamais fale que você não domina o assunto. O primeiro deles, jamais fale que você não esqueceu o que iria falar, significa o quê? Aquela pessoa que está no meio da apresentação e fala bem assim, esqueci. Por que você não pode fazer isso? Porque você gera uma quebra de raciocínio no ouvinte. Então, olha, viu que falhou,
você vai esquecer o Marcelo, nossa, eu estava falando, me deu um branco. Vai pedir licença. Pessoal, licença, eu só vou molhar a garganta um minuto. Sai do microfone, pega um copo d'água, molha a garganta, dá só um golinho para molhar a garganta, respira fundo e começa da onde que você acha que você parou. Marcelo, não lembro de jeito nenhum onde eu parei. Pessoal, inclusive, eu vou só retomar no assunto anterior, aí você vai pegar um assunto anterior que você lembra, que complementa o que eu estava falando, volta naquele assunto, depois você toca o barco, como se nada tivesse acontecido. Mas jamais fale que você esqueceu o que iria falar. Jamais fale que você não está preparado. Imagina o seguinte, olha, me chamaram para dar essa palestra aqui em cima da hora, tá, pessoal? Já pensou se eu começar a palestra assim? Pessoal, ó, me chamaram em cima da hora para dar essa palestra. Olha, realmente aqui eu venho pedir desculpas, tá? E eu não consegui preparar um material muito bom. Cara, tô matando a minha palestra. Quem tá ouvindo vai chegar e vai falar assim, cara, não quero nem ouvir essa pessoa. Então você não precisa falar nem que você não está preparado e nem que você não domina o assunto. Muitas vezes, você pode estudar o assunto, obviamente que você não tem que chegar completamente despreparado, sem saber nada, mas estudar o assunto e tentar ir lá falar, tá? Teve uma vez que eu vou passar aqui esse vídeo, eu dei uma entrevista sobre direito previdenciário, qual que era o assunto, meu Deus do céu? Era revisão da vida toda, que é um negócio que nem deu certo, né, no final das contas. E, cara, eu sempre fui porta-voz do meu escritório. Apareceu a oportunidade, eu fui lá falar. Sabe o que eu sei de previdenciário? Sei nada. Mas fui lá e falei, tá? Então, agir com a área da naturalidade, respirar fundo, tomar um gole d'água e prossiga. O que vai te auxiliar a evitar ter bloqueios? Primeiro, saber quem é seu público, para quem eu vou falar. Eu vou falar para estudantes de direito, eu vou falar para advogados, eu vou falar para um comércio, igual esses dias eu treinei uma advogada e ela prestava serviços para um grande grupo da Mary Kay, né? Mary Kay tem as divisões e tudo mais, e aí ela precisava falar sobre umas alterações contratuais nos contratos das vendedoras, e era necessário fazer uma palestra sobre isso. E aí ela falou assim, Marcelo, o contrato é um assunto muito chato, como que eu vou me conectar com as pessoas e tal? Eu falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, pesquisa a história da empresa. Mary Kay. Mary Kay foi uma pessoa? Se foi, quem foi Mary Kay? Começa a contar essa história no início da sua apresentação. Depois você vai falar de contrato, porque primeiro você precisa linkar com o público para depois ele passar a prestar atenção em você. Então ela foi lá, contou a história da empresa, contou tudo. Boa parte das vendedoras sequer sabia a história e as pessoas se identificam com as stories, né? A gente chama de storytelling, ou seja, a arte de saber contar uma história. E aí, a partir desse momento, ela conseguiu se conectar com o público, depois, em seguida, falou dos contratos e tudo mais, e foi uma tarde proveitosa para ela. Então, saber o público é muito importante. Controle da alimentação, evitar comidas gordurosas. Marcelo, fast food, lasanha, churrasco, não, nada disso. Por quê? São alimentos que vão prejudicar a sua digestão, porque alimentos de difícil digestão vão fazer descer mais oxigênio. Olha só, seu oxigênio está espalhado pelo corpo. Se você come muito, comida muito pesada, o oxigênio desce todo para o estômago para fazer a digestão. E aí você vai perder o oxigênio aonde mais precisa. Por isso você não deve encher o bucho antes de falar em público, tá? Chocolate doce. Chocolate mela as cordas vocais. Sorvete mela as cordas vocais e ainda por cima, imagina aquela cordinha do violão. Vou pegar uma cordinha que eu tenho aqui, ó. Imagina isso aqui, ó. Sua corda vocal, quando você fala, ela balança, né? Ela fica assim, ó. Quando você toma o sorvete, ó, ela vai enrijecer, ela vai balançar pouco. Você perde força vocal, tá? Além disso, você mela. O que é bom para limpar as cordas vocais? Maçã verde, maravilhoso. Pode comer maçã verde à vontade, maçã vermelha, mas a maçã verde é melhor. Excelente para limpar as cordas vocais. Melzinho com própolis e limão, mas mel antes, pelo menos umas 2 horas antes. Vai limpar, mas também vai ficar aquele melaço se você fizer de imediato, tá? Tomar café em excesso, energético, bebida alcoólica. Tem gente que não toma café em excesso, às vezes tem uma apresentação, começa a tomar. Toma Red Bull e passa mal porque não está acostumado, então tem que evitar. Bebida alcoólica. Eu lembro que eu ministrei o curso, tinha uma aluna, e ela falou assim, ai, professor,
Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu tomo um dedinho de vinho. Aí, no curso, no dia, né, a gente faz várias dinâmicas, ela estava muito nervosa nas dinâmicas, eu tinha percebido. Ai, porque quando eu tomo um dedinho de vinho, eu fico mais tranquila. E aí, olha só, você condiciona o seu cérebro a algo, a tomar nem que seja um dedinho de vinho, que ninguém fica bêbado, mas um dedinho de vinho, para poder falar em público. Quando eu condiciono meu cérebro para esse tipo de condição, o que acontece? Quando eu não tenho, eu entro em desespero. Foi o dia que eu vi aqui, no meu curso que eu ministrei, a menina passando mal, suando frio. E eu falei com ela, a partir de hoje, está abolida essa prática na sua vida. E realmente, ela a partir dali aboliu, me agradeceu. Então, assim, a bebida alcoólica, ela não é questão de alcoolismo, tá, gente? Mas a questão de realmente um tipo de gatilho do qual, às vezes, você não vai ter como lançar mão, e aí vai gerar o gatilho do nervosismo em você, porque você não vai conseguir aquela bebida, enfim, aquela latinha de cerveja, aquele dedinho de vinho, aquela dosezinha de cachaça de gengibre, sei lá, aquilo que você gosta de tomar, para ficar mais solto, mais solta. Então, a gente evita esse tipo de conduta. Falar com a imprensa. Aqui eu já vou falar uma coisa séria, muito séria. É a minha regra, tá? Podem divergir de mim, mas essa é a minha regra. Cliente não concede entrevista. Quem concede entrevista é o advogado e a advogada. Você tem uma procuração, essa procuração dá poderes para você falar pelo seu cliente no processo. E se você vai falar pelo seu cliente no processo, você vai falar dele fora. Então, nada mais justo do que você falar em público quando você tiver que falar de algum caso. Seja na televisão, na internet, tomem cuidado, principalmente com as entrevistas não ao vivo, porque pode ter corte, pode ter uma certa dissociação daquilo que você falou, uma dubiedade, então tem que tomar cuidado com o que você fala, toma cuidado com aquela pré-entrevista, que fala, não, vamos só fazer as perguntas aqui, toma cuidado com o que você vai falar, você não sabe se a pessoa está gravando ou não, então assim, pisar em ovos, tá? É entrevista. Entrevista sempre olhando para os olhos do entrevistador ou da entrevistadora, gesticulando, pouco, mas gesticulando, seja segurando o microfone ou não, mas você vai gesticular, olhando para a pessoa que está te entrevistando, não é para olhar para a câmera. Você só vai olhar para a câmera quando falar bem assim, um exemplo. Doutor Marcelo, o senhor gostaria de dar um recado para os nossos telespectadores? E apontar o dedo para a câmera, aí você vai lá e olha. Em estúdio fechado, normalmente em cima da câmera tem uma luz que acende e aí você recebe a instrução antes. Olha, Marcelo, quando você for falar, olha para a câmera que acender a luz branca, exemplo. Então aí você olha. Se não te der essa orientação, a orientação correta é sempre olhar para o entrevistador ou para a entrevistadora. Tá? Já prestou depoimento à polícia. Então, os exemplos aqui para vocês. Inocência e que ele não tem nada a ver com esses fatos que estão sendo imputados a ele e que tudo, na verdade, é de talvez um grande desentendimento ou de informações que poderiam ter sido apuradas de uma forma mais aprofundada. Eu até gosto de mostrar esse vídeo só para falar o seguinte, que eu também erro. E aí esse vídeo, ele tem 4 minutos completos. E a TV pegou exatamente o momento, o único tropeço de fala que eu dei foi esse. Aí eles cortaram e colocaram na TV. Ô, desgrama. Mas é isso. A gente também erra com a máscara. Eu estava falando 4 minutos. Falar com a máscara, com entrevista, parecia que você ia ficar sufocado ali. Enfim, mas acontece. Mas depois eu já dei outra entrevista, já ficou melhor. Bom, na verdade, foi decretada a prisão percebam minha postura correta, gesticulando, segurando o microfone. Olha só, gente, microfone na altura do queixo, tá? Só cantor que põe o microfone na boca. Ele está sendo entrevistado com o microfone na altura do queixo. Pode ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade. Assunto delicado, tá? Só para perguntar para o Os senhor, crimes de estupro quais são os próximos passos? Então, e o inquérito policial, gente, tramita sob segredo de justiça. Eu não vou ficar dando informação do inquérito. Respostas evasivas mesmo, tá? Telespectadores que percebam que a defesa acredita de forma veemente na inocência do vereador Robertinho. Nós hoje estamos levando algumas testemunhas para serem ouvidas na Delegacia de Polícia Civil. A autoridade policial que anteriormente presidia o inquérito
agiu de maneira assodada, de maneira precipitada. O vereador, em momento algum, foi intimado para ser ouvido. Pelo contrário, inclusive quando foi preso, ele estava na prefeitura a trabalho, em uma reunião. Então, a defesa, além de acreditar na inocência do vereador Robertinho, quer dizer que ele, em momento algum, quis atrapalhar as investigações ou algo do gênero. Pelo contrário, sempre se colocou à disposição da Justiça e da Polícia Civil. Por que eu não estou olhando para o entrevistador? Porque quando eu cheguei no estúdio, o pessoal falou, Marcelo, olha, vai acender uma luz em cima da câmera e você olha para essa luz. Então, eu segui a orientação do estúdio. Postura ereta, tranquila, tá? Nada de agressividade na hora de você estar falando na TV, sempre bem sereno, para poder trazer a informação correta. E outra... oportunidade de estagiar no escritório de advocacia anteriormente, então não tinha vivenciado a experiência da advocacia até o momento em que eu estava um pouco cansado do serviço público e eu queria algo diferente para mim. E aí, graças a Deus, a vida abriu as portas na hora certa e, enfim, estou como advogado hoje e professor universitário. Que bacana. Legal, hein? Você tinha comentado também que lá atrás, aos 15 anos, já era praticamente ali... Qual que é a lição aqui com relação a essa entrevista? Aqui eu já estou no estúdio, sentado, postura que eu estou sentado, perna intercruzada, tá? Ou poderia estar com a perna cruzada assim também, não tem problema, tá? Mas olha só como que nós estamos aqui praticando um negócio chamado isopraxismo, né? Que é o espelhamento. Eu estou meio que exatamente na mesma postura do entrevistador, olhando para ele, respondendo as perguntas, e uma postura tranquila, ereta, um tom de voz mais tranquilo também, pelo tipo de entrevista, tá? Então, sempre quando você ficar sentado ou sentada, mulheres, né, podem cruzar a perna, se tiver de calça, podem ficar nessa postura aqui, tá? Doutor, o senhor tem algo a mais, coisa a mais para deixar de informação que não pode faltar nenhuma pro nosso povão, né? A última informação que eu queria estar passando para os telespectadores é sobre um assunto também que envolve aposentados em... Aqui, gente, foi no tal da entrevista da revisão da vida toda. E olha só que interessante. Você tem que saber o público, né? Olha como eu fui vestido. Eu já fui sem gravata, com a camisa quadriculada, porque é um programa rústico, né? Pessoas mais simples, da roça que assistem esse tipo de programa lá aqui na minha cidade. Então, eu fui mais rústico, vamos colocar assim. E eu fui falar da revisão da vida toda. Eu peguei, e para ser sincero com vocês, sabe o que eu fiz? Eu fui no Google, revisão da vida toda. O que é? Na época não tinha nem chat GPT. Pá, apareceu lá, imprimi tudo, dei uma lida, fui lá e falei, tá, gente? Então é isso, a oportunidade bateu na minha porta, ó, bateu na porta. Doutor Marcelo, o senhor dá uma entrevista sobre revisão da vida toda? O cara me ligou, falei, claro, agora, quando é que é a entrevista? Ah, tal horário, beleza. Estudei rapidinho, bora. Eu vou deixar a oportunidade passar, o cavalo selado passar? Vou nada. E ele serve Entrevista na rádio. Melhor oportunidade você criar o hábito de entrevista. São palavras normalmente não é gravado. Direito ou são palavras que encaixam para uso de cada um? No meu curso de oratória, ele serve para qualquer pessoa que queira melhorar a sua comunicação. O diferencial do curso é que nós trabalhamos com no máximo 6 alunos por turma. Você então, pode levar justamente lapidar papel, o aluno dentro de todas as suas falhas para que ele possa se tornar um comunicador de excelência. E principalmente, esse curso não é só voltado para advogados, é voltado para qualquer pessoa que queira melhorar a sua comunicação. Então, um vendedor que quer aumentar as suas chances de venda, ou então, inclusive, de se portar melhor nas redes sociais, de se comunicar com mais clareza, ele pode estar me procurando para poder fazer o meu curso, que ele vai ter a satisfação garantida. Olha o que eu falei no final, ele pode procurar para fazer o meu curso, que ele vai ter satisfação garantida. E aí, gente, aqui olha que interessante, na rádio você pode levar cola, computador, papel, que aí você vai guiando ali a sua fala, mas da mesma forma eu estou olhando para o entrevistador, tá? E produção de conteúdo nas redes sociais. Vamos falar agora sobre o filé mignon, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui muita informação relevante. Primeiro, por que eu devo produzir conteúdo nas redes sociais? Só 2 motivos: reconhecimento e alcance. A rede social vai te proporcionar um alcance e um reconhecimento que a vida comum não te proporciona. Essa é a verdade. A rede social, os Reels, o TikTok, ou qualquer aquela que você queira estar, ou que você tenha mais afinidade, ela vai te colocar numa posição geográfica, vamos colocar assim dizendo,
que vai te dar um longo alcance. Um alcance que às vezes você não alcançaria de uma forma natural. E aí, qual a era que nós vivemos hoje no marketing? Nós vivemos a era do branding humanizado. Branding vem de marca, né? E humanizado, ou seja, eu estou trazendo esse exemplo aqui, né? CIMED e João Adib Marques. João Adib, dono da CIMED. E a CIMED, quem tem mais seguidores? Pessoas seguem pessoas antes de seguirem as suas marcas. E vale para advocacia? Vale para advocacia. Aí, Marcelo, então por isso que eu tenho que abolir o Instagram no meu escritório? Por mim, sim. O meu lá, eu nem mexo mais. Agora, minha rede social, eu estou sempre movimentando. A sua rede social, as pessoas querem saber quem elas estão contratando. Eu nunca esqueço um dia, eu tenho um parceiro, né, que atua em Brasília, um grande advogado criminalista, um dos maiores, para te falar a verdade, especialista em habeas corpus. Ele me mandou uma proposta comercial, uma senhora proposta comercial, muito bem redigida, com os casos, os cases de sucesso dele. E a minha cliente, mandei para a cliente, né, que a gente estava fazendo a parceria para Brasília, estava definindo qual advogado iria contratar. Eu mandei as propostas, eram duas, né, um de um escritório, outro de outro, dois grandes escritórios. Ela foi no Instagram que tinha mais seguidores, né, um dos chefes, né, vamos colocar assim, desses escritórios, e contratou o que tinha mais seguidores. E falou bem assim, eu vi aqui, tem bastante seguidor, bastante coisa, né, no Instagram dele. Olha como a mente das pessoas funciona, gente. Tá todo mundo na rede social. Por que você não está produzindo conteúdo? Ou você é um produtor de conteúdo, ou você é um mero consumidor de conteúdo. Eu consumo conteúdo visando a produção de conteúdo, visando aprender, visando trazer algo novo, tá? Bill Gates, cara. Bill Gates está na rede social. O Bill Gates, ele era estigmatizado nos Estados Unidos. O povo não gostava dele. Então, ele humanizou a imagem dele. É isso que a gente precisa fazer na advocacia, humanizar a nossa imagem, tá? O que era aceitável há 10 anos e hoje é inaceitável? Um advogado não ser digital. Ele ser analógico ainda. Nelson Williams, lá atrás, começou o pessoal, Nelson Williams, ostentação, Nelson Williams. Cara, é a vida dele, não é ostentação. É isso que as pessoas não entendem. Presta atenção, sabe o que é ostentação? É você exibir algo que você não tem fingindo ter. Para mim, isso é ostentação. Agora, o cara é bilionário, o cara tem uma ilha, o cara tem uma lancha, o cara tem uma Ferrari, o cara tem um Rolls Royce, o cara tem, sei lá, uma mansão em São Paulo. E ele vai fazer o quê? Você quer que ele vá mudar lá para o casebre, para ele morar lá no meio da comunidade, para ele fingir que ele é pobre e andar de Fusca, de Gol, quadradão? Claro que não, pô. A vida dele é essa, ele tem 10 seguranças, ele vai fazer o quê? Ele só está mostrando, a vida da pessoa rica é assim. Se você gosta ou não, é problema seu. Se você não gosta, não segue o cara. Pronto. Simples assim. Ah, eu odeio isso. Pronto, não segue. Vá ser feliz seguindo outra coisa. Pronto. Tá? Eu creio que o meu estilo de trabalho é um estilo arrojado, empreendedor, muitas vezes não muito bem compreendido no universo jurídico, porque o universo jurídico é um universo mais tradicional. Mas hoje nós já temos aí uma nova geração que eu acredito que entendeu bem o pensamento que o Nelson Williams teve há tantos anos atrás e hoje está virando tendência. Pensamento que Nelson Williams teve há tantos anos atrás e hoje está virando tendência. Que é o quê? Nelson Williams lá atrás, gente. Ele manjou. Nelson Williams é um gênio. Eu vou provar agora. Tá aqui já com mais de 1 milhão de seguidores, né? Essa fotinha aqui explica a razão pela qual o Nelson Williams entrou na rede social. Imagina o seguinte, Nelson Williams, um advogado bancário, muito bem sucedido já, queria alcançar novos públicos. Imagina o seguinte, Neymar. Neymar tem um problema jurídico. Quem Neymar vai contratar? Ele quer contratar alguém que esteja no mesmo patamar financeiro ou semelhante dele. Tá aqui Neymar com Nelson Williams. Vocês estão entendendo o que Nelson Williams fez? Ele passou a alcançar o público que ele não alcançava. Aí, Marcelo, mas eu não sou Nelson Williams. Aí que tá. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo na rede social.
Você pode achar que não, mas tem. Nelson Williams atingiu o Neymar. Você vai atingir o público que você alcança. Print no WhatsApp serve como prova? Não, somente o print não, é uma prova arriscada. Por que não? Bom, porque só isso não basta para ser uma prova irrefutável no processo. Então, o que eu faço para tornar um print uma prova irrefutável? Faço uma ata notarial no cartório. Ela vai dar fé pública aos prints, sabe? E com isso vai evitar questionamentos futuros. Amei! E quantos perfis eu tenho que seguir para descobrir mais coisas assim? Um só, da Bia Brigato. Gente, Bia Brigato, na minha opinião, hoje o maior sucesso, o maior case de sucesso de rede social do direito. Ela criou um estilo de vídeo chamado dueto, ou seja, ela dueta com ela mesma, com personagens, né? A advogada e a cliente a todo momento, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Você vê ela chegando assim, bom dia, meu nome é Beatriz Brigato, eu sou advogada disso, daquilo. E hoje vamos falar sobre... Não tem isso não, gente. É direto um problema. Posso usar o print como prova judicial? Não. Sim. Ok. Pá. Só resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Vídeo curto. Ah, Marcelo, o vídeo é acelerado, a voz, né? Ela fala rápido. Pode estar até um pouco acelerado. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão, vídeo rápido. Clique na tela, retenção. O Instagram quer que você clique na tela. Retenção para ver o vídeo? De novo. Reprodução. Viu o vídeo de novo, o Instagram passa a entregar cada vez mais. Repete comigo, eu não sou obrigada a assinar a advertência. É isso mesmo, se você se recusar a assinar, nada pode acontecer com você. Então pronto, é só me recusar a assinar que a advertência vai sumir magicamente. Não é bem assim, você não pode ser punido por isso, mas não é como se simplesmente, magicamente, a advertência fosse sumir porque você se recusou a assinar. Ela ainda vai continuar lá valendo, ainda vai estar lá no seu registro. Se você for tomando advertência, me ajuda a te ajudar, uma hora você vai tomar uma estocada. Claro que se as advertências estiverem incorretas ou abusivas, você pode discutir isso na justiça. Mas tá, bora lá, existem duas formas de você discordar com uma advertência. A primeira é deixando de assinar, e a segunda é você assinando e colocando a sua discordância. Pode ser embaixo. Fernanda Mourão, outra excelente advogada, uma advogada amazonense, que tem, assim, hoje, uma renca de clientes. Tem vezes que eu mando alguma mensagem, troco alguma ideia com a Fernanda, e ela demora mais semanas para me responder. E ela sempre responde assim, Marcelo, me chama no WhatsApp, pelo amor de Deus, que aqui eu não consigo responder. Ela já tem até aquela resposta automatizada no Instagram dela. Por quê? Produz conteúdo de relevância direto ao ponto. Só que aí, nós vamos falar sobre isso já, ela tem um lado, ela tem um nicho. Qual que é o lado dela? Olha só, direito do trabalhador de forma fácil e com memes. Direito do trabalhador. Não dá para fazer as duas coisas na rede social, tá? Rede social. A empresa é obrigada a dar cesta básica para quem ganha menos de R$2.000? Não. E lanche para quem faz hora extra? Não. Almoço para quem faz refeição na empresa tem que dar, né? Não. Auxílio alimentação é obrigada? Também não. Então por que as empresas fornecem alimentação? Porque não gerem cargos trabalhistas, dá para economizar com imposto, retém os melhores talentos, ou somente porque são obrigadas por convenção coletiva mesmo? Rapaz, e onde você aprendeu isso tudo? Eu fiz um curso de empresa blindada. Lá você vai descobrir como utilizar os benefícios previstos na legislação em favor da sua empresa. Pessoal, João Paulo Leite, outra sensação para mim, esse cara é fera, faz dueto também, estilo Beatriz, só que o dele ainda, na minha opinião, é mais difícil, porque essa edição aqui, ela exige um pouquinho mais de conhecimento sobre edição, e aí já vou falar uma coisa séria aqui, você é advogada, tem que saber editar vídeo, pelo menos no InShot e no CapCut, edição básica, compra o curso do Rafael Ben, tem uma porrada de curso, tem YouTube, enfim, mas você tem que saber editar, não fica dependendo de empresa, marketing, né, que o pessoal fala, né, essas empresas de marketing, eu já dependi disso, e não é bom. Vai ter hora que vai surgir uma situação que não vai dar tempo de você mandar para o pessoal editar, ou eles não vão te atender. Igual quando o Gustavo Lima saiu mandar de prisão. Do jeito que eu tava lá, nem lembro onde é que eu tava agora, acho que eu tava até tomando uma cerveja na hora. Quando eu vi o negócio do Gustavo Lima, eu parei, botei o terno na gravata, sentei e gravei, acabou. Tem que gravar e editar na hora. Então, vocês têm que ter hoje, o advogado, a advogada tem que ter o mínimo conhecimento, sim, de edição, para poder
gravar os seus próprios vídeos e não ficar dependendo dos outros, que é a pior coisa que tem. E aí eu vou falar um pouco da minha história. Esse aqui, eu sou professor ainda, tudo mais. Eu, em 26/12/2023, com 2.800 seguidores. E, bom, gente, olha só. Eu sou professor de oratória há muitos anos, eu sou professor universitário de Direito Penal e Processo Penal também há mais de 6 anos. E eu queria que eu tivesse alcance. Eu queria que meu conhecimento fosse disseminado. E como é que eu poderia fazer isso? Através de vídeos de humor. Os vídeos de humor que eu produzi. Começou com esse vídeo aqui, o advogado olhando para o Panetone, né? Esse vídeo engajou um pouquinho, foi no Natal que eu postei, dia 24 para dia 25, final da noite. Eu olhei o Panetone, criei coragem, gravei na telha. Engajou, tipo assim, sei lá, em 1 hora deu 1.000, 2.000, 3.000 visualizações. E eu falei, opa, interessante. Gravei o da Airfry, tá até aqui, cortou aqui, mas tá com 7.000 reproduções. Opa, fui gravando. Aí o da praia. Aí esse aqui estourou na época. Aí oscila, né? Hoje eu tô com 132.000, porque eu dei uma paradinha nos vídeos de humor. Eu devo voltar em breve, eu vou trazer porque eu quero fazer vídeos diferentes, porque já, na minha opinião, já passou o time desse tipo de vídeo também, mas eu vou trazer algo novo, e a gente vai falar sobre você produzir conteúdo genuíno. Mas isso me proporcionou mais de 130 mil seguidores na minha rede social em alguns meses, né? E isso foi sensacional, cara. Muito bom. Dia 5 de fevereiro a 4 de maio, eu alcancei 26 milhões de contas com 0 anúncios, de forma 100% orgânica. Muito influencer não alcança isso aqui, gente. E eu sei a fórmula que eu vou apresentar para vocês hoje. Mas eu já quero dizer, né, igual falando, eu já quero produzir algo diferente, então vou trazer, já estou estudando, estou me preparando para trazer algo novo, porque as pessoas não sabem ou não pensam, mas existe uma ciência por trás dos vídeos, tá? Existe uma lógica, tá? Então, primeiro, alterar a conta para criador de conteúdo, né, você não pode ter conta profissional, senão você vai ter problema com copyright. Stories, eu já vou dar uma outra dica, Stories, eu só posto hoje 1 a 2 stories por dia. Inclusive, quando eu tenho um postado que eu quero postar outro, eu excluo o que está postado, porque entrega mais. O Stories, ele foi feito para ser entregue para os seus seguidores. Então, eu hoje só estou postando 1 story por dia, ou então você tem que postar uma sequência lógica. Exemplo, né? Café da manhã, almoço e janta, ou seja, de manhã na academia, de tarde no fórum, de noite dando aula. Eu só tenho postado no máximo até 3. Às vezes aqui outra, compartilhamento de conteúdo, gente. Quando você pega o conteúdo de alguém e compartilha, você está dando engajamento para outra pessoa, você não está dando engajamento para sua conta, tá? Então, só compartilha quando for extremamente necessário. Identificação da sua persona, você tem que dizer o que você faz, tá? Especialista em direito eleitoral, especialista em direito do trabalhador, especialista em direito das empresas. Tomar cuidado com o lugar que você está gravando. Aqui eu estou gravando, tem uma ring light, tem uma webcam de qualidade, então prestar atenção no celular. E já vou falar outra coisa logo. Não adianta, Android e Instagram são 2 coisas que não batem, infelizmente. Tá, gente? Mil desculpas, mas é uma realidade. O Instagram, a qualidade da imagem da Apple, do iPhone, é infinitamente maior. Não tem o que discutir. Vai fazer Reels. Bom dia, meu nome é fulano, esquece a introdução, não precisa de nada disso. Senta o bambu na informação. 3 formas de você se aposentar antes dos 30 anos de contribuição. Fala as 3 formas, acabou. Quer saber mais sobre esse assunto? Então siga o prof. Marcelo Monteiro. Se referencie na terceira pessoa. Não fica na mendigagem, me siga. Siga o professor Marcelo Monteiro. Opa, Marcelo Monteiro é ele. É uma lógica, né? Mas o cérebro entende em terceira pessoa. Tá? Constância, tem que produzir conteúdo de forma constante. Quase que todo dia? Não, mas eu gosto de produzir domingo, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo é mais fraco. Domingo ali, final do dia, segunda, terça, quarta, para mim são os melhores dias, tá? E ser perfeccionista, sim. Saiu um ruído, apareceu a sua sogra de camisola atrás, sei lá, não importa, regrava. Aí ficou bom. Aí chega lá, igual você diz, um aluno meu postou um vídeo, aí no final o cachorro.
Eu falei, mano, cachorro latiu, velho. No final, ele, o que que tem? O que que tem o quê, mano? Apaga o vídeo e faz outro. E não ficou engraçado, ficou ruim. Entendeu? Então, perfeccionismo na gravação de Reels. 7 pilares da viralização. Quebra de padrão. Eu sempre falo, dê o seu sangue na gravação. Seja genuíno. Quebra de padrão, quando o Marcelo entra de terno na água, quando eu saio do saco de lixo, enfim, qualquer coisa do tipo. Quando eu corro com a corrente atrás do devedor de pensão, eu estou quebrando na praia, de luva preta, eu estou quebrando o padrão. Ser genuíno, ou seja, crie seu próprio conteúdo. Se você copiar conteúdo, a chance de dar certo é menor. Elementos visuais. Quando você gravar um vídeo fora do seu ambiente, fora do escritório, na rua, na praia, no clube, sei lá, não importa, tem maior chance de conseguir engajamento. Vídeo curto, short vídeos, sei lá, de 6 a 10 segundos, vídeo de informativo até 15, 30 segundos no máximo. Escolha da música, a música tem que ornar com o seu vídeo. Vai gravar um vídeo de humor com música no fundo, qualquer coisa do tipo, ou então um vídeo informativo com a musiquinha no fundo, que seja. Lembra de ajustar o volume para a sua voz estar acima do volume da música. Às vezes eu vejo gente postando, bosta o volume da música altão, não dá nem para entender o que a pessoa está falando. A música tem que ornar. O vídeo meu, por exemplo, deixa eu pegar aqui, aquele vídeo do advogado na praia, né? O advogado na praia, eu poderia te encontrar em ti. Tem um quezinho com a situação, entendeu? E edição, né? Eu evito cortes, tá? Eu evito o máximo que eu posso os cortes, tá? Para fazer o vídeo na íntegra, sem corte algum. Então, portanto, não deu certo, se possível, regravo. Não tenta colar uma parte na outra, não, que normalmente não fica bacana, não. Segredos da linguagem corporal. Deixa eu só me atentar a quantos minutos a gente está aqui, só para eu saber, para eu não me perder quanto ao tempo que eu tenho de fala. Só um segundinho, gente. Ok. Vai dar 1 hora agora ainda. Tá. Desvendando os segredos da linguagem corporal. E aí agora a gente vai adentrar o aspecto da linguagem corporal. Você já aprendeu a produzir conteúdo, você já aprendeu a base da oratória necessária para você começar a produção do seu conteúdo. E agora eu vou te dar uns segredinhos que vão te ajudar, inclusive, na sua advocacia. Então vamos lá. Primeiro, 55% da nossa linguagem é transformada, transportada através da linguagem corporal. Ou seja, o corpo fala mais do que a boca fala. 38% da nossa linguagem corporal ela é correlacionada à entonação vocal que a gente utiliza e somente 7% está ligada ao tipo de palavra que a gente utiliza, ou seja, o corpo fala mais do que a boca. E aí eu vou trazer para vocês os 6 gestos mais associados à mentira. Isso aqui, na hora da audiência, ó, é uma maravilha no atendimento ao cliente também. Primeiro deles, mão na boca. Pode observar que as crianças, quando vão mentir, elas colocam a mão na boca. E o que é mão na boca? Quer dizer que o cliente vai estar falando, vai fazer assim? Não, mas ele vai fazer assim, ó, de uma forma discreta. Quando a gente está mentindo, o nosso corpo não quer que nós estejamos mentindo. E aí ele vai emitir um sinal mental para você, querendo que você não faça isso. Então, mão na boca é o primeiro sinal que pode estar vindo uma mentira por aí. Segundo sinal, tocar o nariz. Não tem a história do nariz de Pinóquio? Que o nariz cresce e fica vermelho? É porque quando a gente mente, aumenta o nosso fluxo sanguíneo, normalmente. E a ponta do nariz é uma extremidade da qual o sangue se expande quando a gente está mentindo e dá vontade de coçar. É exatamente isso. Então, quando a pessoa está aqui falando e coçando o nariz toda hora, pode ser que ela esteja mentindo. E óbvio que você tem que sempre avaliar o contexto. Esfregar os olhos é a mesma lógica da boca. Às vezes a pessoa está falando mentira e às vezes ela fala assim, não, eu vi como aconteceu o crime. Eu lembro. Ó, eu lembro. Ó, não lembra. Está esfregando os olhos, meu amigo, é porque está tentando falar que na verdade não lembra. E o seu corpo está dizendo justamente isso. Pegar na orelha. Você ouviu a gritaria? Aham, ouvi a gritaria. A testemunha começa... Gente, isso é que eu estou explicando para vocês. Quando vocês pegarem uma audiência gravada, por isso que eu falo que o advogado sempre tem que olhar para a testemunha quando está perguntando, tá?
para poder ver a reação dela e saber quais as perguntas serão as subsequentes. Isso aqui, quando você começar a pegar a audiência gravada para poder estudar, fazer ali, né, o que tiver que fazer, você vai ver que acontece direto, tá? Tudo que eu tô falando aqui. Quinto, coçar o pescoço. Esses dias eu vi acontecer exatamente no coçar o pescoço. Eu falei com uma cliente uma situação, aí a senhora entendeu? Aham, entendi, doutor. Entendeu nada. Eu tive que explicar tudo de novo. Ela foi coçar o pescoço assim, ó. Aham, entendi, doutor, aham. É um gesto que a gente faz, dizendo que principalmente quando a gente finge que entendeu alguma coisa. E afrouxar o colarinho. Daqui a pessoa está sendo ouvida, toda hora ela está aqui, afrouxando o colarinho, está se sentindo sufocada, possivelmente pode estar vindo uma mentira, ou acabou de vir uma mentira. Agora, com relação ao olhar, aí algumas pessoas falam assim, Marcelo, eu ouvi dizer que quando a pessoa desvia o olhar quando ela está falando, ela está mentindo, não necessariamente, tá? Existem olhares e olhares, e a gente precisa saber identificar quais deles. Isso aqui também nas audiências gravadas, vocês vão ver que é batata, tá? Acontece toda hora. Quando a pessoa lembra daquilo que ela viu, ela move os olhos para cima. Exatamente como... Não, a senhora viu o que aconteceu lá no dia? Vi. Aí ela vai olhar para cima para tentar lembrar do que viu. Quando a pessoa lembra daquilo que ela ouviu, ela vai olhar para o lado, assim, ó, como se estivesse escutando, ó. Ou assim, olha para o lado. Não, eu ouvi. Como se estivesse escutando. Quando a pessoa lembra de uma emoção, ela olha para baixo, aqui a imagem está invertida, né? Para a direita. Ah, eu sofri muito naquela época, eu fui muito feliz naquela época. A pessoa olha para baixo, ela lembra de um sentimento, de algo que ela viveu. Sinais com os olhos, agora. Quando que a pessoa pode estar mentindo? Quando ela olha para baixo, para a esquerda. Por quê, Marcelo? Presta bem atenção. Quando a pessoa está olhando para baixo, para a esquerda, ela está criando alguma coisa na cabeça dela. Ela cria algo. Então, a partir do momento que ela está criando algo na cabeça dela, ela pode estar mentindo, tá? Dicas de atendimento ao cliente no que tange a linguagem corporal. Sempre utilize uma caneta. Se você tiver, pode ser um iPad. Eu costumo usar o iPad, tá, gente? Eu já me habituei a usar o iPad. Eu gosto da interligação, né, dos produtos da Apple. Para mim, fica mais fácil de trabalhar. Então, é um investimento. E, assim, eu já vi gente, cara, chega a me dar até pânico. Eu vejo advogado, assim, até que é bem sucedido. E o cara não tem coragem de gastar com computador, velho. Então, assim, isso me dá uma agonia. Pô, nada melhor que você ter um computador, não precisa ser um MacBook, não. Às vezes pode ser um outro tipo de computador, mas que tem umas 10 horas de bateria de duração, 8 horas, sem ter que colocar na tomada, que tem uma conectividade rápida. Então, assim, eu comprei o iPad, não comprei o Pro, comprei o iPad normal, eu gosto muito de usar no atendimento, uso com a canetinha, tá? Por quê? Porque ele facilita o atendimento, você atrai a atenção, você retém a atenção. Ah, não tenho dinheiro para comprar iPad. Usa papel e caneta. Pronto, tá resolvido o seu problema. Aqui, ó. Já viu aquela história? Olha, pé da pessoa apontando para fora do lugar. É o que ela tá dizendo o quê? Ó, tô querendo ir embora. Quero que você vá embora. Olha aqui, ó. O cara aqui olhando, ó, abrindo a porta da rua serventia da casa. Sempre está atento à comunicação visual da pessoa. Esse 4 aqui, americano travado. Estou trazendo algumas dicas pontuais, tá bom, gente? Em razão do tempo, que é exíguo. Lógico que se a gente fosse falar de tudo aqui, daria só de linguagem corporal, daria mais de 1 hora. Esse 4 americano travado, eu costumo fazer quando eu estou em oitivas na delegacia e na MP. Em fórum, não. Mas em delegacia e MP eu faço direto. É como se eu estivesse querendo avançar na pessoa. Isso é interessante na hora do motivo, para você não querer mostrar agressividade, mas querer mostrar domínio, tá? A pessoa se sentir um pouco, opa, peraí, eu tenho que estar atento aqui. Pessoa chegando com a mochilinha, você já viu? Olha só essa gesticulação. Tá morrendo de medo, já pensou? Seu ex-adverso chegando assim, na audiência, pá, olhou, já sabe que você vai, ó, ripar o ex-adverso. Isso aqui eu faço direto. Coloca a mão aqui, porque olha só, olha o meu tamanho aqui, ó. Vamos lá.
Olha a diferença na câmera. Na câmera mesmo você já consegue observar. Aí, Marcelo, e mulher pode ficar assim também? Claro que pode. Qual o problema? Por quê? Estou aguardando alguma coisa. Minha vez, minha hora está chegando de fala no meu júri, enfim. Eu estou aqui esperando o promotor, só olhando. Porque você cria o quê? Cria como se fosse até uma muralha, né? Com o seu próprio corpo. Espelhamento. Lembra da minha entrevista quando eu estava sentado? Que eu estava exatamente sentado da mesma forma que o entrevistador? É o espelhamento. Só que o espelhamento você pode fazer no atendimento ao cliente. Tem cliente que fala alto, você vai falar alto. Tem cliente que fala baixo, você vai falar baixo. Tem cliente que vai botar o cotovelo na mesa, você coloca o cotovelo na mesa. Tem cliente que vai estar bem assim, com os dedos assim, você fica com os dedos assim também. E aí você vai reproduzindo a linguagem do cliente. Lógico que a linguagem corporal, isso aqui tem um nome chamado isopraxismo, não é para você fazer isso toda hora, né? Porque pode ser que você está no gabinete do desembargador, imagina o desembargador lá escoradão e você assim também. É óbvio que você não vai usar. Então, o espelhamento depende muito de quem é a pessoa que está te ouvindo. Agora, sobre atendimento ao cliente. Eu costumo fazer o atendimento sempre assim. Eu tenho uma mesa grande na minha sala de reuniões, eu costumo sempre estar na quina. Por quê? E botar o meu cliente na cabeceira da mesa, como se ele fosse o chefe, para dar um ar de, entre aspas, tá, gente? Não é superioridade, mas um ar de que ele se sinta mais confortável naquele momento, tá? Marcelo, por quê? Porque aqui eu enxergo, eu olho para o meu cliente, olho no olho, mais próximo, e imagina o seguinte, ó, quer ver que vocês vão enxergar melhor agora? Aqui é quando eu já tenho intimidade com o cliente. Eu coloco o cliente do meu lado, no computador, em qualquer outro tipo de situação. E aqui, olha só como fica. Não parece uma posição competitiva, tipo lados opostos? Isso aqui é para você estar com o seu ex-adverso. Agora, o cliente não. O cliente tem que estar ao seu lado, ou aqui no mínimo no canto da mesa. Isso aqui não precisa nem falar nada, aí você está literalmente afastando o cliente de toda forma. É interessante que você observe quem vai pagar a conta. Dos que às vezes você está atendendo mais de um cliente, né? Você tem que identificar antes um pouco, né? Para quando for colocar ele para sentar no lugar certo. Gatilhos mentais. A gente vai entrar agora nos gatilhos mentais. E aí, primeiro, as pessoas compram de quem elas conhecem, normalmente, de quem elas gostam, de quem elas confiam. Só que aí que está o poder da produção de conteúdo nas redes sociais. As pessoas acham que te conhecem, gostam de você e confiam em você somente por aquilo que você passa na rede social. Já pensou que doideira? Pois é verdade. É a mais pura verdade, tá? E aí, a gente mostra autoridade, a gente não pode postar resultados. Ok, não pode postar resultados na internet, no Instagram. Mas nada impede de você comentar uma decisão, explicando, entendeu? Tá? Apareceu aqui. Explicando algo, tá bom? Apareceu um negócio aqui, mas já voltou. E aí, então, primeiro, especificidade. Escolha o seu nicho. Você é advogado? Não, olha só, presta atenção. Aí, Marcelo, meu escritório é full service. Ok, tranquilo, faço tudo, moro no interior. Tranquilo. Mas na internet, você tem que tentar ter um nicho, para você ter um alcance melhor. Se você não tiver um nicho, vai dificultar o seu alcance, porque seu nicho, seu Instagram vai virar uma bagunça, tá? Então não pode ficar em cima do muro. Ou você defende o trabalhador, ou defende o empregador. Ou você é um advogado criminalista, ou você é um assistente de acusação nato, não sei, né? Se eu trabalho com assistência de acusação, enfim. Autoridade. Construção do seu lastro de conteúdo. Mais audiência ao redor do seu nome. Por que você tem que produzir conteúdo? Porque você vai criando lastro. Vai criando pessoas fiéis que estão aí te seguindo
E aí, olha só, lógico que 70% das pessoas estão na rede social atrás de entretenimento. Então, óbvio que o meu vídeo de humor vai ter 11 milhões de reproduções, 15 milhões, 60 milhões, igual o outro tem, do que o meu vídeo sobre mentalidade vai ter 5 mil reproduções. Só que entendam o seguinte, eu sequer teria 5 mil reproduções se eu não tivesse o público que eu tenho hoje. Conseguem visualizar isso? Então, você tem que criar uma audiência pelo seu nome, tá? Prova social. Na advocacia, é o boca a boca. É o boca a boca, é você tratar bem o cliente, é você fazer as coisas certas. Um cliente mal atendido conta para muitas pessoas. O cliente bem atendido conta para poucas. Escassez. Quando você tiver com um cliente, fala bem assim, olha, essa condição de pagamento eu consigo para você somente para hoje. E se eu estivesse no seu lugar, aceitaria essa proposta agora. Sobretudo, para voltar a ter a tranquilidade de saber que um verdadeiro expert estará cuidando da sua situação. Pronto. Escassez. Como que eu vou lidar com escassez dentro disso? Tá? Urgência. Todo o processo é urgente. Nossa, isso me dá uma raiva quando a pessoa vem assim, isso aí é só um juizado especial, isso é só uma delegacia, não precisa de advogado não. Cara, nunca fale isso. Aí você está matando a sua própria profissão. Você mesmo. Todo o processo é urgente. Tem gente que não gosta de ser processada, tá? Então, assim, é a frase que eu coloquei aqui. O mais importante, quem bebe água da fonte, bebe água limpa. Quanto antes iniciarmos o trabalho, melhor será para você. É igual agora, estava atendendo o cliente, estou tendo uma dificuldadezinha na negociação do valor, mas cheguei no meu ponto final com ele e falei, cara, esse é o meu valor final. Se você quer me contratar para voltar a ter tranquilidade, a gente resolver essa situação, essa é a minha proposta final. Fico no aguardo do seu retorno. E ainda mandei depois um áudio para ele, você, né, ele falou assim, que precisa te contratar logo? Eu falei, não, eu não estou com problema nenhum, quem está com problema é você. Eu não estou com problema. Você, quanto mais você demorar, eu te atendi na segunda-feira, já passou 7 dias. Quanto mais você demorar, pior para você, porque o recesso forense está chegando. Se a gente tiver que resolver uma coisa, tem que resolver agora. Então, assim, a demora prejudicial só para você. Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu estou menosprezando, assim, entre aspas, né? Tipo assim, não. O problema é seu, cara. Eu quero te ajudar, eu sei resolver o problema. E aí? Bora resolver? Prova. No atendimento ao cliente, eu costumo fazer isso. Eu separei meus cases de sucesso, decisões favoráveis, etc. e tal, e eu mostro para o cliente. Quando senta aqui na sala de reunião. Olha, eu já conquistei uma vitória assim, assim, assado. Olha, eu já fiz isso, aquilo. Olha, eu já fiz isso, eu já consegui isso. Olha, esse caso aqui é muito semelhante ao caso do seu familiar e a gente vai trabalhar com a mesma estratégia para tentar alcançar o mesmo resultado. Não estou fazendo propaganda. Aqui no meu escritório eu posso mostrar o que eu quiser. Pato, sinto, logo existo. Primeiro, entender do público, né, aquilo que eu falei, para você saber a emoção que você quer ativar, tá? Imaginação, nosso cérebro não diferencia uma memória, uma imagem de um acontecimento real. O que significa isso, Marcelo? Se eu fecho o olho hoje e me imagino aqui numa Ferrari, passeando em Capri, na Itália, numa Ferrari conversível, inclusive, meu cérebro não sabe dizer se eu vivi ou não essa situação. Eu consigo me visualizar. Então, assim, você tem que criar dentro do contexto do cliente a imaginação. Olha, imagina quando a gente resolver isso, que bom que vai ser para o senhor. Além de acabar com esse problema, o senhor ter direito a receber a sua indenização justa, tal. Então, criar a situação... Quero mais saber de nada, primeiro te deixar e fugir na hora errada. Esse vídeo aqui, ele alcançou 60 milhões de reproduções, tá? Mas qual o sentimento eu quis atingir aqui? O pai que não está pagando a pensão alimentícia? Não. A mãe que está com o pai que não está pagando a pensão do menino. Consegue entender que eu alcancei a dor com esse vídeo? Choveu no meu direct. Mulher querendo cobrar homem que está devendo pensão.
Eu sou familiarista? Não, a minha sócia é. Direcionei o atendimento tudo para minha secretária. Minha sócia tocou o barco. Meu direct, eu tinha... Na época, eu vou te falar a verdade, deu mais de 100 pessoas de direct por dia quando o vídeo viralizou. Tá? Tive um problema de copyright e tive que arquivar esse vídeo depois que ele atingiu 60 milhões de reproduções. É mole, mas faz parte do vídeo, faz parte da vida. Não tem apego a isso, tá, gente? Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Qual a dor eu tô atingindo aqui? Quantas milhões de pessoas no Brasil têm um inventário parado? Muita gente, né? Pois é, muita gente me procurou também quando eu gravei esse vídeo. Tô indo na dor. Tipo Hollywood. Fiz nada. Só peguei, fui pra praia e gravei. Quebra de padrão, saí de terno da água. Chama muita atenção. Advogado, a sua rede social parece isso, né? Ninguém vê. Mas eu posso mudar essa realidade através da minha imersão em oratória e persuasão, lapidando você individualmente para se tornar um comunicador de excelência. E aí, bora mudar essa realidade? Surpresa, curiosidade. Tô falando, a pessoa não sabe onde eu tô. Antecipação. Você precisa criar algo, às vezes, para o seu consumidor. Olha, essa semana eu vou soltar um vídeo sobre aposentadoria, sobre, sei lá, qualquer que seja o assunto seu, sobre formas de você descobrir se o seu empregador está pagando corretamente as horas extras. Fiquem atentos aos meus Reels. Você vai postar isso no Stories. Isso é uma antecipação. Medo. Leia isso ou morra. Leia isso ou perca milhões. A gente não tem uma dificuldade, né, com relação à advocacia, no que tange a isso. Leia isso ou continue perdendo dinheiro. Pronto. Pode ser um vídeo para o empregador, para poder pagar menos tributos. Gente, trabalhista, tributário, previdenciário, na minha opinião, são as áreas que você mais consegue fazer vídeo. Tributário, só o que tem de tributo no Brasil, sei lá quantos tributos. Você consegue fazer muito vídeo. Então, assim, só não está produzindo conteúdo. Eu sou familiarista, começa a produzir conteúdo sobre a área de família. Não quero fazer de humor. Tudo bem, faz de outra coisa, faz informativo. Dor versus prazer. Você que teve seu benefício previdenciário negado, eu posso ajudar a você desfrutar da tão sonhada aposentadoria. Marcelo, advogado, não pode fazer propaganda. Eu sei. Mas você está indo ajudar. Você vai trazer uma informação. Você teve seu benefício de LOAS negado? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar os motivos que mais acontecem a negativa para o INSS e o que você pode mudar para conseguir, na próxima vez, um benefício deferido. Acabou? Compromisso e coerência. Você quer desenvolver um hábito, né? O hábito a gente desenvolve 21 dias, não adianta. É 21 dias fazendo aquilo toda vez para você criar um hábito. Então, Reels, gente, tenta postar 1 por semana, 2 por semana, igual eu falei, segunda, terça e quarta, vai devagarzinho, mas produza, tá? Até botei uma frase aqui. Se você quer uma solução simples para se aposentar, acompanhe os meus Reels para as dicas semanais, ou para as dicas da semana. O porquê? Por que as pessoas te seguem? Quer um exemplo? Eu tive uma outra aluna num curso meu, e eu observei, entrei na rede social dela, eu sempre olho a rede social de todo mundo, e eu vi que ela era musa fitness. Mas ela quase não postava nada. Eu olhei assim e falei, cara, olhei assim para ela, falei, cara, você é do fitness? Ela, o que tem a ver com direito? Eu falei, tudo. Quantas pessoas do mundo do fitness que não tem problema jurídico? A diferença, eu falei, cara, começa a postar a sua rotina, pré-treino, tal, e mescla com conteúdo jurídico. O que aconteceu? Sucesso, meu amigo. Não tinha para onde correr. Ela virou advogada, entre aspas, do mundo fitness. Foi muito engraçado isso. Empatia. Sinta a dor do seu cliente. Tem que ter compaixão, gente. As pessoas às vezes não estão dispostas nem a ouvir o cliente. Aí você não está a fim de ganhar dinheiro, para te falar a verdade, tá? Tem que ter paciência, tem que atender cliente no final de semana. Não quero, não gosto.
Ó, vou te falar uma coisa, a gente vive a era do imediatismo. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Identificação. Identifique-se sempre como autoridade, ó, especialista em oratória jurídica. É aquilo que eu falei. Especialista nisso, especialista naquilo. Pronto. Tá? Personalização. Sempre chamar o cliente pelo nome. Tem dificuldade de gravar nome? Atendimento com a agenda. Começou a atender o cliente, anota o nome do cliente. João, Maria, José. Tá? Dona Maria, aí entendeu os gostos do cliente. Se você souber quem você vai atender, dá uma stalkeada no cliente. Nada custa fazer isso. Repetição. Nada melhor do que a repetição. Primeiro, os 21 dias, né, para você vencer a lei do hábito. Depois, a repetição. A lei da repetição vai te dar sempre seguidores, sempre vai te dar o aumento do seu engajamento, se você continuar sempre produzindo conteúdo. Não o mesmo conteúdo, mas produzindo conteúdo com continuidade. Novidade. Ah, tá, foi o que eu falei antes. Lembra da história do Gustavo Lima? Gustavo Lima lá, saiu mandado de prisão. Ah, não, vou gravar o vídeo do Gustavo Lima lá no estúdio que grava as minhas gravações. Ó, só tem agenda semana que vem. Meu amigo, semana que vem o vídeo não vai engajar mais. Saiu uma notícia quentinha do trabalhista, quentinha do tributário, quentinha do previdenciário. Pega e grava. E o que eu tô falando, se você vai dormir, abriu o celular e viu a notícia, é para você levantar, acender sua ring light, que você tem que ter uma, pelo menos, e gravar, e acabou. Não tem conversa. Ah, eu vou gravar amanhã de manhã. Não, você vai gravar agora, vai editar e vai postar. É isso que dá a diferença na rede social, tá? Reciprocidade. Ou seja, você dá conhecimento para o público e o público te dá, entre aspas, né? Vamos colocar assim, a honra de te seguir, tá? Isso é o gatilho da reciprocidade. Ritmo. Comunicação. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou advogado, Marcelo Monteiro. Pô, se você falar assim, você não passa credibilidade. Gesticulação aqui, ó, seu rosto tem que falar, principalmente na gravação. A mão tem que aparecer. Tudo que você puder fazer, como se você estivesse falando em público, faça na internet também. Exclusividade. Quantas vezes você pegou seu telefone e ligou para um clientão seu para poder dar parabéns para ele, para o aniversário dele? Por isso que você tem que ter um sistema, um software que lembra o dia do aniversário. E não é para botar aquelas mensagens automáticas, não. É para você pegar o telefone ou alguém do seu escritório, secretário, não importa. De preferência você, a pessoa que fechou o contrato, ligar para o cliente. Ponto. Você que tem que fazer isso. De preferência. E o sistema, né, a EasyJu faz isso muito bem, te ajuda para isso. É para isso que tem que ter sistema, gente. Quero mais saber de nada, primeiro te deixar e fugir na hora errada. A grande pergunta é, a queda foi de propósito? Não, não foi, foi sem querer, mas graças a Deus gravou e deu certo. Inimigo em comum. Ó, meu inimigo em comum, entre aspas, se eu sou tributarista, é o fisco. Se eu sou advogado do trabalhador, é o empregador. Se eu sou advogado do empregador, é o trabalhador. É o inimigo em comum. Precisa se posicionar quanto a isso. E agora a lógica, né? A voz da razão. Escolha. Olha só, gente. Sempre quando você for passar o preço, você tem que ter uma noção de que você tem que ter uma margem de negociação. Ah, eu quero cobrar 10 mil. Tá. O que você costuma fazer se for à vista? Ah, eu dou, sei lá, 10% de desconto. Então, se você quer ganhar 10 mil, se você der 10% de desconto, você vai perder 1.000 e vai bater 9 mil. Cobre o seu serviço? Ah, cobre, ok. Acabou, a sua margem de negociação é essa. Chega para o seu cliente e fala, olha, se ele ficar muito resistente com relação ao valor, o senhor quer o melhor ou quer o mais barato? Acabou. Peraí, quero melhor ou quero mais barato? Eu quero melhor, porra. Então pronto, e você continua a negociação. Contraste.
Ah, eu costumo fazer isso direto. Eu já penso. Às vezes eu vejo o cliente, ó, eu estou aqui com um processo do cliente, até caiu aqui. Estou aqui com um processo, eu olhei, eu vi a situação, um cliente com um poder aquisitivo interessante, e eu vi que ele tinha uma Maria da Penha, que estava sem advogado, inclusive, ele nem ligou. Um negocinho besta, sabe? Medida protetiva, assim, para criminalista, né? É besta, entre aspas, não estou em respeito, claro, às mulheres aí, mas é uma situação mais simples, juridicamente falando. E aí, eu cheguei para ele e falei assim, pô, o que custa eu fazer essa Maria da Penha para esse cara? Nada, esse processo, né? Peguei assim, falei, cara, tô cobrando tão caro. Cheguei para ele e falei, seu fulano, vamos fazer o seguinte, tal, vou fazer isso pro senhor, e ainda vou fazer esse processo que eu achei do senhor aqui, ó, de Maria da Penha. Ih, tem esse processo mesmo, rapaz. Você achou aí? Rapaz, você é bom mesmo, hein? Coisa simples, mas não vai me dar trabalho. O cara tá solto no processo, tá solto no outro também, enfim. Pronto, o cliente ficou satisfeito. Justificativa. Retirar o máximo possível de obstáculos da sua frente para o seu trabalho ser efetivamente realizado e para o cliente fechar com você. Deixa claro para o cliente qual o trabalho que vai ser realizado, tá? Garantia e reversão de risco. Gente, a gente não pode dar garantia, nós somos advogados, né, em demandas judiciais. Ok. Mas você pode falar para o cliente, olha, por exemplo, no criminal, né? Olha, meus honorários são 50 mil reais. Ah, 50 mil não tenho. Eu tenho 20, eu tenho 25. Ok. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os 25 mil e quando fulano sair, eu acredito tanto no meu trabalho, nessa demanda, que às vezes o advogado tem a noção se vai conseguir tirar ou não o cliente, consegue ter essa margem, né? Que eu vou cobrar o restante só quando ele sair. Eu te dou um prazinho para a senhora pagar, beleza? Não abrir mão dos meus honorários. Olha, demanda civil, né? Você encaixa no percentual de êxito, tá? Ou seja, você vai estar meio que abrindo mão no início para ganhar no final. Simplicidade. Ninguém gosta de gente soberba, gente, pelo amor de Deus. Você tem que estar bem vestido, alinhado, porque o cliente quer isso, ele quer segurança no advogado que está vindo. Não adianta você chegar de camiseta polo, camisa regata, camiseta normal, para atender o cliente a primeira vez. Depois você atendeu o cliente, criou amizade, criou vínculo, não tem problema, você toma cerveja com o cliente na rua, não interessa. Mas, para esse fim, primeiro atendimento, sempre alinhado. Mas, ao mesmo tempo, sempre simples, sempre humilde no seu atendimento. E agora, como que eu vou usar a retórica e a comunicação persuasiva? Primeiro, aqui já tem aqui, né, uma tabelinha que vocês podem até tirar um print aí. Etos, patos e logos. O etos, patos e logos vai entrar na sua vida definitivamente agora. Eu gosto muito desse método. BIST. Provocação, intimidação, sedução, tentação. Então, vamos lá para os exemplos. Provocação. Olha, se você não fechar comigo hoje, já corre um grande risco de as coisas não darem certo. Pois esse caso requer uma atuação urgente e eu já sei qual estratégia adotar. Estou provocando o cliente. Olha, se você não fechar comigo hoje, já corre risco. Ah, não, intimidação. Olha, sua situação é bem complicada. Se eu estivesse no seu lugar, eu fecharia esse contrato agora. Estou intimidando o cliente. Sedução. Olha, eu sei que você é uma pessoa muito inteligente e fará a coisa certa. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente. Estou jogando para o cliente, falando que ele é esperto. Eu vi que o senhor é muito inteligente, né? O senhor é bem sucedido e tal. Eu sei que o senhor vai fazer a coisa certa. E tentação. Olha, eu não posso te prometer o resultado, mas acredito muito na chance de êxito dessa demanda, pois se eu não acreditasse, sequer estaríamos sentados aqui. E o valor que o senhor tem para receber, que diga-se é bem vultuoso, vai compensar o investimento no meu trabalho. Eu já não uso a palavra honorários, eu uso ou trabalho ou investimento. Ação civil, né, com retorno final investimento, processo criminal trabalho. Ou investimento, porque vai ser, talvez, muitas vezes, restituída uma liberdade. Não seja mocorongo, tenha presença. A neurociência fala que nós formamos a opinião sobre uma pessoa nos 5 primeiros segundos que a visualizamos. E, portanto, por isso você sempre deve estar de terno e gravata, dia de semana, na sua advocacia. Mulheres alinhadas, com roupa social também.
Nada de estar lá todo esculachado, dia de semana. Ah, porque trabalhei final de semana. Eu também trabalho final de semana direto, nem por isso. Eu posso vir, entre aspas, né, mocorongo para trabalhar final de semana, mas se eu tiver um atendimento ao cliente, ou se eu estiver aqui na rua, eu estou sempre de terno e gravata. Eu vou no supermercado assim, tá? Aqui tem uma cidade perto de onde eu moro, que eu também tenho casa, chamada Conceição da Barra. Aí lá eu ando mais à vontade, porque lá não tem problema andar mais à vontade. Mas aqui onde eu moro, tem que andar sempre alinhado. A aplicação do grounding. Ah, isso é legal. Essa aqui, ó, é você literalmente... Ah, instalou tudo agora. Você dá aquela espreguiçada, aquela estalada, para você fazer o seu atendimento, dar uma aliviada na hora de você fazer o atendimento, tá? Ajuda bastante. Parece que é besteira, mas ajuda. Modulação da voz. Você tem que modular a voz na hora da fala, né? Porque as pessoas, 38% que a gente entende está relacionado à tonalidade, ao entendimento daquilo que a gente está falando. Então, tem que saber modular a voz e entender que tipo de voz que o cliente vai estar mais gostando. Lábios, tá bom, gente? Ó, fica ligado às mãos, para onde elas estão. Eu já expliquei isso também anteriormente. E o isopraxismo, aquilo que eu falei, tá? É mimetismo comportamental. É quando a gente imita o movimento. Então, igual aqui o exemplo, né? Às vezes você está conversando com o cliente, está com a mão no bolso, coloca a mão no bolso. Está com o cotovelo na mesa, coloca o cotovelo na mesa. Enfim, é o espelhamento, né? Praticamente. Agora, o rapport é trazer de volta. O pessoal confunde isopraxismo com rapport. O rapport é justamente você criar algo para poder ganhar a empatia do cliente, tá? Ah, Marcelo, pô, vi lá, sei lá, no meu escritório tem um esquinho, estou atendendo o cliente no final do dia, sei que ele gosta, oferece um esquinho para ele. É uma técnica de rapport. Um vinho, uma água que seja, um café especial. Tem que ficar ligado com o que o cliente gosta, tá? E a triangulação. O que é a triangulação? Gente, imagina o seguinte, é literalmente um triângulo, né? Quando você desperta o desejo no outro, você passa a ser desejado. Então, você vai criando aquele ciclo em que a pessoa começa a entender que a finalidade dela de te contratar vai fazer sentido para ela. E criando uma mente vencedora. Olha, para você gerir seu escritório de advocacia, você precisa ter um excelente sistema, um software. E a Exijur, ela proporciona isso muito bem. É o software que eu utilizo aqui no meu escritório. Mas para você gerir pessoas, você tem que estar com a sua mente boa. Então, além de você ter que ter um software de relevância, um software que vai trazer uma gestão decente para o seu escritório, você tem que ter algumas regras de ouro na sua vida. Você tem que estar bem para poder tratar as pessoas bem e, com isso, conseguir extrair o melhor delas. Então, saber dizer não é a primeira coisa. Não para o familiar chato que quer te contratar e vai te dar trabalho. Esses dias tem um tio meu que é milionário. Vou te passar meus processos. Ele fala gritando. Vou te passar meus processos, meu filho. Que você quer? Vamos sentar para conversar. Aham, tio. Vamos sentar, vamos sentar. Eu corto volta dele. Por quê? Porque ele não gosta de pagar. Eu já sei. Hábitos saudáveis. Praticar atividade física. Usar a tecnologia, ou seja, um sistema como o da Exijur. Tudo que você puder usar da tecnologia a seu favor. Inteligência artificial da Exijur, enfim. Ser o exemplo. No seu escritório, você é aquele cara que chega meio-dia e sai 5 horas, ou você é o primeiro a chegar e o último a sair? Tem que ser o exemplo, as pessoas ficam olhando isso. Clima favorável. Eu ministrei um curso de oratória no escritório, tinha uma advogada que saiu melhor que todo mundo. O dono do escritório acabou, né, a gente foi tomar um vinho, e ele falou assim para mim, Marcelo, não tem aquela fulana que foi muito bem? Aquela menina é um capeta aqui dentro, cara. Todo mundo odeia ela. Ela trata mal os subordinados, mas ela é muito boa, não sei o que, não sei o que. Eu cheguei e falei, pode mandar embora. E você tá doido? Manda embora. Mandou embora. Passou 2 semanas, ele me ligou assim, cara, estou te ligando para agradecer. Mudou o clima do meu escritório. Tá todo mundo feliz. Aqueles que eu achava que não sabia fazer nada, sabe fazer tudo. Até melhor que ela. Eu falei, pois é. Tá vendo? Então, assim, gente, eliminar a laranja podre às vezes é necessário.
Metas para sua vida. Eu gosto disso aqui, ó. SMART. Específica, mensurável, ou seja, né, tem que ser atingível também, relevante. Qual que é a relevância? E aí, quando eu falo específica, de números, data, mensurável, como atingível. Lógico que você não vai falar que você vai ganhar 200 milhões de dólares esse ano se você não tem o meio pelo qual conseguir isso. Relevante. Você vai comprar uma casa nova, você vai reformar sua casa, você vai pagar uma escola particular para seus filhos, você vai pagar uma escola particular melhor para seus filhos, você vai pagar um plano de saúde para sua mãe. Qual que é a relevância dessa meta? Para sua esposa, time bound, vinculada ao tempo. Tem que ter um prazo, tá? E não é botar tudo no final do ano, não. Coloca a meta para poder vencer antes. E como que eu vou ter uma mentalidade vencedora e blindada? Palavra tem poder, gente. Só traga para sua boca, da boca para fora, coisa boa. Para de falar coisa ruim. Para de falar que nada dá certo na sua vida. Para de falar, porque aí realmente piora. Você está alcançando os seus resultados e o universo vai conspirar a seu favor mediante aquilo que você fala. Parar com a autopunição. Ai, tudo que eu faço errado. Ai, tudo é errado. Ai, ó céus, ó vida. Não, gente. Bola para frente, deu errado. Aprendeu com o erro. Siga em frente. Seja feliz. Hoje a depressão é uma das doenças que mais atinge as pessoas e, né, eu tenho familiares próximos que têm depressão, mas ser feliz hoje é uma dádiva. E, portanto, sempre que você puder ter um sorriso atrai um sorriso. Então, sempre esteja sorrindo. Ser feliz vai te ajudar muito. Mentalizar os seus desejos, já falei isso antes, o cérebro não distingue a imaginação do real. Então, eu dirijo muito, né? Eu viajo muito até no estado inteiro do Espírito Santo, e eu gosto muito de imaginando as situações das quais eu ainda quero alcançar, tá? Cuide da sua saúde, né? Eu já falei isso, fazer exames, atividade física, seu corpo, seu tempo. Você quer cuidar do seu tempo? Tem que cuidar bem cuidado. E ser paciente, a sua hora vai chegar. Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês nesse Masterclass de hoje era isso. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado pela atenção de vocês e pelo convite da Exijur, do CEO Vinícius Marques. Agradeço aí o carinho que eles me trataram lá em São Paulo, pessoalmente, a equipe excepcional e excelente, a aluna e os demais integrantes da equipe, todos integrantes de excelência. E primeiro, faça o que é preciso para você depois fazer o que você gosta. Então, quando às vezes a pessoa tiver assim, será que eu vou trocar de carro, reformar meu escritório? Será que sempre faça primeiro aquilo que é preciso? É preciso primeiro o quê? É preciso primeiro você viajar ou é preciso primeiro você reformar seu escritório? É preciso primeiro você implementar um sistema decente no seu escritório para você organizar a sua vida, ter uma gestão financeira, uma gestão dos seus processos, uma gestão de atendimentos, para você saber quantos atendimentos você converteu no final do ano, por exemplo? Ou é melhor fazer uma viagem que você está muito cansado, precisa descansar? Você que vai saber o que é preciso. Mas faça primeiro o que é preciso, antes de fazer aquilo que você gosta. Pessoal, de coração, muito obrigado. Minha rede social, @Prof. Marcelo Monteiro, quem quiser seguir, tá lá, a maioria das pessoas conhece. E eu tô lá para tirar dúvida de todos vocês. Quem quiser me mandar um direct, qualquer coisa do tipo, eu estou à disposição. Fiquem com Deus e que vocês tenham aí um final de ano abençoado. Muito obrigado.